sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu recebi a carta do Miguel e o Miguel escreveu para o Matheus. O Matheus já havia feito a carta direcionada, realizada a carta direcionada ao Miguel, e o Miguel fez também direcionada ao Matheus. Então eu acho que o Miguel acabou automaticamente respondendo ao seu amigo Matheus. Bom, turma, eu estou aguardando as outras cartas, ok? Enviem para mim. Eu vou ler a carta do Miguel e, como eu falei, as correções eu irei fazer de um modo geral em uma outra oportunidade. Quando eu receber mais cartas aí, ver que já recebi todas, ou pelo menos quase todas, aí eu faço uma correção geral, sem mencionar o nome, tá? Então, o Miguel escreveu o nome dele aqui, bem em cima, colocou essa data, o estado e a cidade. Colocou remetente e destinatário. O vocativo, prezado amigo. Então, vamos ler. De Miguel para Matheus, tá? Prezado amigo, tudo bem com você? Espero que sim, eu estou ótimo. Por essa carta, vim perguntar como estão seus dias, se estão sendo legais, produtivos com as videoaulas e etc. Os meus dias estão sendo muito legais. Eu estou assistindo séries, estudando, conversando com amigos e muito mais. Eu, minha mãe e irmão estamos olhando um apartamento ou casa perto do colégio. É bem provável que mudemos ainda este ano. Se sim, acho que é isso mesmo, se sim, depois desta pandemia, podemos marcar um dia para você vir aqui. Estou com muitas saudades de você e do resto da nossa classe. Desejo que as aulas presenciais voltem logo. Atenciosamente, amigo Miguel. Assinado Miguel Oliveira. Então, aqui, ó, ele colocou a despedida e a assinatura dele. Fez até um envelope, ok? Então, Miguel, muito obrigada pela sua participação na aula. Gostei de você ter feito a carta. Continue fazendo as atividades e me enviando, ok? E o Matheus também enviou a selfie que eu pedi dele estudando e ele enviou uma selfie estudando o próprio conteúdo, produção de texto. Parabéns, Matheus, continue assim, com esse lugar aí bacana, parece bem fresquinho para estudar. Nesse calor, turma, tem que ser um lugar bem tranquilo, bem fresco e com a água ao lado. Não se esqueça de hidratar, tá bom? Parabéns, Matheus, obrigada mais uma vez pela atividade enviada. E eu estou aguardando as outras selfies, e as cartas, ok? Bom, turma, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre variedades linguísticas, dando continuidade, então, ao livro Produção de Texto, tá bom? Então, nós vamos falar sobre variedade linguística. Bom, a princípio, nós temos aí um texto. Esse texto, vocês vão fazer a interpretação dele, a interpretação textual dele. Só que eu vou lê-lo aqui agora para que possamos entrar nesse assunto, variedade linguística, bom? Então vamos lá ao texto. E aí, galera? Maísa, aqui mais um vídeo do Maisera. Olha que coisa. Bom, por que eu quero ler? Esse texto, ele fala um pouquinho de uma linguagem mais espontânea, tá? Então, eu vou falar sobre isso, por isso que eu abri lendo o texto. Bom, começo de ano, eu vou ter um pouco de dificuldade de ler esse texto, porque ele está bem na linguagem formal, tá, turma? Começo de ano e vocês sabem o que eu faço, ao meu todo começo de ano, a gente compra o material, porque na verdade, convenhamos que comprar o material é mais divertido do que o primeiro dia de aula, Quer dizer, eu até gosto do primeiro dia de aula, mas muita gente falta, então eu fico com saudades. Mas eu decidi fazer um vlog comprando meu material escolar com vocês, já que vocês
já que vocês sempre pedem para eu mostrar os meus presentes, as coisas que eu compro, as coisas que eu ganho. Por que não o material escolar? Nó da hora, né? Então vamos comigo, saindo de casa aqui para comprar os meus, ganhar, na verdade, material escolar. Tenho um pouco de dificuldade de ler esses textos porque eles são bem informais, com muitas gírias e redução de palavras. E eu não sou habituada a ler esse tipo de texto. Mas por que eu quis ler o texto? Porque este texto ele mostra uma linguagem muito informal, tá? Então vamos lá. Ao analisar o trecho transcrito do Vogel, você observou que a fala segue algumas regras e que essas são diferentes das regras da escrita. Além disso, é importante saber que não existe um único jeito de falar a língua portuguesa no Brasil. Dependendo de quem fala e da situação em que as pessoas se encontram, pode haver muita diferença entre a fala de uma pessoa e a fala de outra. Há pessoas que falam de modo distinto do nosso por serem de outras famílias, de outras cidades ou outras regiões do país, e por terem idade diferente da nossa ou por pertencerem a outra classe social. Também há variações linguísticas relacionadas à situação de produção da fala. Por exemplo, em situações formais de comunicação oral, como em uma entrevista ou em uma conferência, as pessoas geralmente cuidam mais da própria fala, procurando emitir todos os sons das palavras ao pronunciá-las. Há ainda muitas diferenças linguísticas entre a linguagem oral e a linguagem escrita, visto que essas duas modalidades de uso da língua seguem regras específicas e diferentes entre si. A variação que uma língua sofre constitui um fenômeno chamado de variação linguística. Então, o que ele quis dizer para nós com esse texto? Que nem todas as pessoas ao seu redor vão falar como você. Algumas pessoas vão usar muito mais a linguagem informal, outras muito mais a linguagem formal. Outras vão usar a linguagem mista, tanto a formal quanto a informal. Por quê? Porque nem todo mundo fala a mesma língua, digamos assim. É o português? É o português. Só que quando eu falo a mesma língua, porque tem pessoas que falam carregando muito na gíria, né? Fala muita gíria mesmo. E tem pessoas que já quase não usam a gíria, mas usa o quê? Tem o quê? Vícios de linguagem. Eu, por exemplo, tenho né. Eu falo muito né. Eu já reparei que muitos professores também têm esse hábito de falar né. E porque nós acabamos convivendo com vários professores, vários colegas de profissão, e esse né é incrível. A maioria dos professores né é um vício de linguagem, esse né, na verdade, tá? É uma linguagem mais puxada pela linguagem para a linguagem formal. Tá? E tem também os vícios de linguagem que são típicas da nossa cidade, como os mineiros, por exemplo. Nós usamos muito o trem, o né e por aí vai. Tá? Então, por isso que parece que às vezes nós conversamos com pessoas que nem falam a nossa língua. Porque, por exemplo, uma pessoa que fala gíria o tempo todo, se eu conversar com uma pessoa que fala gíria o tempo todo, eu vou ter muita dificuldade em entendê-la. Eu não sei muito o significado de gírias. Por quê? Porque realmente eu não tenho hábito de pronunciar, de falar. Algumas vezes sim, mas poucas. E as gírias, cada dia que passa, cada mês, cada ano, elas vão se modificando, vão entrando novas gírias aí no vocabulário das pessoas que têm esse hábito de usar a gíria. Então eu fico totalmente perdida quando alguém conversa comigo através apenas de gírias. Muita coisa realmente eu não entendo. Por isso é que eu falo que nós todos falamos português, língua portuguesa, porém, o que acontece? Às vezes nós não realmente entendemos o que o outro fala, por falar totalmente diferente de nós. E essa questão de regiões, cada região vai ter a maneira de falar. Então tem pessoas que carregam o R, carregam o S, carregam o X. Por quê? Por causa da sua região. Então tem a fala, a sonoridade um pouco diferente
da que nós estamos habituados a ouvir, a conversar com outra pessoa da nossa região. Então, se você viaja, por exemplo, vai para o sul, para o norte, para o nordeste, você vai perceber que as pessoas têm os seus próprios vícios de linguagens, as suas próprias gírias e a sua própria maneira de falar, tá? Que provavelmente vai ser aí bem diferente da nossa ou pouco diferente da nossa. E tem lugares, tem regiões que até palavras são diferentes, tem significado, não é que tem significado, é o mesmo significado, mas se fala de uma maneira diferente, como aipim, mandioca, em alguns lugares, aipim, mandioca, macaxeira, tá vendo? Muda, a palavra muda. Isso também pode acontecer, tá? Então, o que são variedades linguísticas? São os diferentes modos de usar uma língua relacionada a fatores como o lugar de origem, a idade, o sexo, a classe social e o grau de escolaridade dos interlocutores. As variedades de prestígio e norma padrão. Essa norma padrão, eu sempre falei com vocês, é a norma que nós usamos, aprendemos na gramática, ou seja, vocês não aprendem na gramática o uso dos pronomes, o uso dos verbos, dos substantivos, o plural, feminino, masculino. Tudo isso, para que vocês aprendem isso? Por que vocês acham que vocês têm que aprender gramática? Para escrever, principalmente, corretamente e também aprender o quê? Através da fala, usar a norma padrão, aquela norma que nós aprendemos na gramática, ou seja, a linguagem mais formal. Então, essa vai ser o quê? A nossa norma padrão, tá? E que aqui ele até nos diz, ó, a língua está sempre em mudança, em renovação. Por quê? Porque ela não é estática. A língua, ela se transforma com o passar do tempo. Em 1500, quando nós fomos colonizados pelos portugueses, né, adotamos aí, então, herdamos aí a língua portuguesa por isso. Os índios tinham a língua deles e aprenderam, foram forçados, né, a aprender o português de Portugal. Então, com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Nós deixamos um pouco aquele português de Portugal e aprendemos a falar o quê? O português brasileiro, porque existe o português em Portugal, o português brasileiro. Qual que é a diferença? Os dois falam português, não é verdade? Sim, mas é uma maneira de falar diferente, uma sonoridade diferente, algumas expressões e palavras que têm um significado diferente. Aliás, não são significados diferentes, têm o mesmo significado, só que as palavras são diferentes para designar uma mesma coisa. Então, acabou que nós chegamos aqui com o português brasileiro e eles lá com o português de Portugal. Então, por isso que eles falam que a língua, ela está em constante mudança, em constante renovação. Ela nunca vai ser a mesma. Regras gramaticais podem mudar, tá? Então, essa norma padrão também pode mudar. Então, palavras novas surgem a todo instante e formas antes valorizadas caem em desuso com o tempo. Eu vou dar um exemplo. Eu não entrei com vocês com o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito era muito, muito usado. Atualmente ele caiu em desuso. Aqui, ó, ele caiu em desuso. Ele ainda é usado? É usado. É correto? É correto. Só que poucas pessoas usam o pretérito mais que perfeito. Então, exemplos do pretérito mais que perfeito. Entendera, vendo? Ficara, amara, tudo está o quê? No pretérito mais que perfeito. Caiu em desuso. Tá? Hoje nós usamos que tinha amado, tinha entendido, tinha ficado. Usamos mais a expressão composta. Tá bom? E vocês vão aprender isso mais para frente em verbos também. Mas eu estou apenas dando um exemplo do que cai em desuso. Não que seja errado e que seja excluído, tá? Mas que poucas pessoas usam. Com a internet, as redes sociais e os novos suportes de escrita cotidiana, como smartphones e tablets, até mesmo a forma de escrever as palavras tem se modificado em determinadas situações. São as reduções de palavras, as abreviações, não é verdade? Você, se, tá? Na tentativa de controlar a inevitável mudança pela qual toda a língua passa ao longo do tempo, as sociedades, a fim de se fortalecer politicamente por meio de um suporte da unidade linguística, instituem um ideal de língua única e centralizada, conhecida como norma padrão, visando ditar regras de como se deve falar e escrever, como se houvesse uma única alternativa aceitável. Essas regras entram na gramática, tá?
Na atividade de passar a fala espontânea transcrita nos exercícios para um texto, na modalidade escrita convencional, você percebeu que o que pode ou não pode ser considerado adequado varia e depende de vários aspectos. Por exemplo, se o texto é oral ou se vai circular em veículo escrito. Concluímos que pode haver diferentes possibilidades de usar a língua, todas devidamente corretas, desde que adequadas às situações de comunicação. Desde que a pessoa com a qual eu estou conversando entenda o que eu falo, é correto. Tá? Agora, a escrita é diferente da fala, é isso que nós temos que saber a distinção. Porque quando você escreve um determinado texto, um texto científico, um texto que você vai publicar no jornal, na revista, você não pode usar a linguagem informal, a não ser que o contexto peça, ou um ou outro gênero textual também, eu posso fazer isso, usar um pouco a linguagem formal, mas não totalmente. Então, o que nós temos que ter em mente é que a escrita é diferente da fala. Eu posso falar você, mas quando eu vou escrever, eu tenho que escrever você, ok? A norma padrão tem como base uma das variedades existentes na língua e cuja escolha é, em geral, guiada pelos usos linguísticos dos grupos de maior poder e prestígio socioeconômico. A escolha da norma padrão também se baseia em fontes muito distantes dos usos cotidianos da língua, do nosso dia a dia, tá? O que leva a se distanciar até mesmo dos usos que pessoas altamente escolarizadas e de classes socioeconômicas de prestígio fazem. Porque as pessoas a qual elas dizem aqui altamente escolarizadas e socioeconômicas de prestígio são pessoas da classe social que está, digamos assim, no topo lá da nossa pirâmide, que são poucas pessoas que atualmente são milionárias, digamos assim. Essas pessoas costumam usar mais a linguagem padrão, a norma padrão, tá? E as mais escolarizadas, como, exemplo, doutores, né? Doutor nisso, doutor naquilo, realmente costumam usar, mas isso não significa que fazem uso o tempo todo. Todo mundo, uma hora ou outra, usa a linguagem informal, é normal, tá? Assim, a norma padrão, tal como é construída, não corresponde efetivamente a nenhuma das variedades de uma língua, por não existir como variedade linguística real, pode ser considerada fruto de uma abstração. O que isso significa, turma? Que eu posso sim usar a linguagem informal, ok? Desde que o outro me entenda. Ninguém consegue o tempo todo, 24 horas, falar formalmente. Uma hora ou outra vai usar um vício de linguagem, ou às vezes uma gíria. Ou em vez de falar para, vai falar pra, né? Estão, estou, tô. O que nós podemos ver e perceber até em televisão, no jornal. Eu já vi vários jornalistas falando pra, quem nunca ouviu, né? Pra isso, pra aquilo. Por quê? Porque a língua, ela não existe uma regra a qual fala assim, você tem que falar dessa forma. Existe as regras existem para serem estudadas e aprendidas. Então eu tenho que aprender a norma padrão, mas eu tenho que aprender que a informal também faz parte do nosso dia a dia. E eu tenho que aprender que a diferença, principalmente, vem o quê? Da escrita. Eu tenho que escrever de acordo com a norma padrão, principalmente em alguns tipos de gêneros textuais, tá? Então, a norma padrão é um modelo abstrato da língua instituído na tentativa de normalizar com as leis as regras dos usos de uma língua, falada ou escrita. E as variedades urbanas de prestígio, também conhecidas como norma culta, são as variedades utilizadas por falantes com maior nível de escolaridade e, em geral, com maior poder socioeconômico. Embora a norma padrão se distancie dos usos efetivos da língua em nosso cotidiano, é preciso reconhecer que ela existe e é direito de todos os falantes ter acesso a ela e suas regras, ou seja, todo falante tem o direito de estudar as regras gramaticais e estudar a norma padrão, ou seja, quando o professor de língua portuguesa está em sala ensinando ali o uso do pronome, ele está ensinando a norma padrão. Não é verdade? Vou vê-lo e não vou ver ele, tá? Agora, vou ver ele é usado, vamos dizer, por 90% das pessoas. 90% das pessoas fazem uso de quê? Vou ver ele. Por quê? Porque é uma linguagem do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, uma linguagem formal. Agora, você também tem o direito de saber que
Na norma padrão é vou vê-lo. Lembra que nós estudamos o uso dos pronomes? Tá? E não ver ele, ok? Mas você tem o direito de falar das duas formas, desde que você saiba que para escrita é vê-lo e não ver ele. E dependendo com quem você está conversando, principalmente uma entrevista de emprego ou uma situação que requer a norma padrão, você vai dizer vê-lo e não ver ele, bom? Da mesma forma, o acesso às variedades de prestígio que são socialmente mais valorizadas também é um direito de todos os falantes, pois pode contribuir para que eles participem com mais autonomia de diversas situações de uso da língua e com isso tenham mais segurança ao produzir seus textos, orais ou escritos, tá vendo? Então é na produção de textos que nós temos que usar principalmente a linguagem formal, ou quando você vai fazer uma palestra, dar uma palestra, ministrar uma palestra, na verdade, você vai tentar usar o quê? A linguagem padrão, a linguagem mais formal, ok? Ao produzir seus textos, tanto orais quanto escritos, esteja atento à variedade linguística mais adequada à situação, considerando qual é o gênero, quem é o interlocutor, qual é o suporte. O emprego de gírias, por exemplo, pode ser adequado em algumas situações sociais e não em outras. Poxa, você não vai ficar o tempo todo falando gírias, principalmente se você for escrever um texto, ministrar uma palestra, conversar com um professor. Eu mesma não entenderia se um aluno falasse o tempo todo gírias. E com uma pessoa mais velha que provavelmente também não vai entender as gírias atuais, tá? Então você tem que tomar cuidado, tá? Preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico? Quando você corrige alguém, é um pouco desagradável. Vocês não concordam comigo? Imagina se sua avó, seu avô, que são pessoas mais idosas, mais antigas, digamos assim, ou seu bisavô, bisavó, fala alguma palavra e você chega lá e fala, não é isso, é assim. É desagradável. Então, pensem bem antes de corrigir alguém. Acho que ninguém tem o direito de corrigir. Você pode, de uma certa forma, falar com aquela pessoa de um jeito que não constrange. Porque se você constranger a pessoa, ela vai ficar muito sem graça. Provavelmente ela nem vai conversar mais com você. Então, tomem cuidado com essa questão aí. Isso é um tipo de preconceito linguístico. Se você entendeu o que a pessoa quer dizer, ótimo. Se você tiver a oportunidade, se for uma pessoa íntima, de conversar depois, ter uma conversa depois com ela e tudo, e quiser falar, tudo bem. Mas eu acho que em meio a muitas pessoas você corrigir é desagradável. É feio para quem faz isso, tá? Então vamos tomar cuidado com as nossas correções. Vocês estão escrevendo cartas para mim. Eu estou vendo alguns erros, de todos, por parte de todos. Eu não corrigi ninguém na hora que eu estou lendo a carta. Até vocês podem identificar o erro do outro colega. Aí vocês vão falar assim, nossa, a professora não está fazendo a correção, será que ela não sabe? Não, a professora sabe. Só que eu não faço isso para não constrangê-los, ok? Eu não quero constranger vocês. É desagradável, é feio e é falta de educação. Então, eu jamais vou fazer isso. Para falar com vocês, eu sempre vou usar um método adequado. Então, uma hora eu vou pegar tudo e vou fazer as correções necessárias aqui. Mas em sala de aula, por exemplo, imagina eu vou pegar um texto. Fulano, olha aqui, você errou isso e isso. Não. Sempre há uma maneira de chegar até a pessoa e fazer essa correção. É muito desagradável, tá? Você fazer isso no meio, na frente de todos. Então, isso se torna o quê? Um preconceito linguístico. O que não se pode admitir é que uma variedade linguística seja considerada melhor ou mais correta do que a outra, ou seja, nenhuma região fala melhor que a outra. Você provavelmente já ouviu dizer que o português de uma cidade ou de um estado é melhor do que o de outro lugar, ou já viu uma pessoa ser ridicularizada, tá vendo? Por falar de um jeito diferente do usado pela maioria das pessoas com quem ela convive. Esses procedimentos têm por base crenças do senso comum que não tem nenhum fundamento científico e contra as quais devemos nos posicionar, a fim de construir uma sociedade mais justa e menos preconceituosa, também no aspecto linguístico, foi o que eu acabei de dizer. Fala e direi quem és. A linguagem faz muito mais do que transmitir pensamentos e sentimentos. Ela pode revelar quem somos socialmente, isto é, nossa posição social, nosso grau de escolaridade, nossa timidez ou agressividade, nosso gosto cultural, o grupo ou tribo de que fazemos parte. Enfim,
Pela linguagem, mostramos nossa forma de ser e de ver o mundo em seu livro. Em seu livro, O Sol na Cabeça, Giovanni Martins utiliza uma linguagem inovadora que explora as variedades linguísticas faladas no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, onde o escritor nasceu e cresceu. Então aí leia a seguir o trecho final do primeiro conto do livro. Aí ele diz: eu não sei como conseguia correr menor, papo reto. Meu corpo todo parecia que tava travado e eu tava todo duro, tá ligado? Geral na rua me olhando. Virei a cara para ver se ainda tava na mira do verme. Não entendi essa parte. Mas ele já tinha dado as costas para continuar revistando os menor. Passei batido. Aqui ele fala numa linguagem carregada de gírias e informal. Quando eu falo que eu não entendo, é porque realmente eu não tenho muito hábito de dizer, de falar gírias, de usar e muito menos de conhecer o significado de todas. Eu não conheço todas, mesmo porque a cada dia se inova, né? Tem uma nova aí para ser usada entre os jovens ou pessoas que gostam de falar dessa forma. Então, turma, vamos deixar o preconceito de lado. Essa questão aí, quando você conversa com uma pessoa que usa o pronome, né, vou vê-lo, irei fazer o para casa, por exemplo, irei fazê-lo, você sabe que é uma pessoa escolarizada. Quando você encontra uma pessoa que fala muito informal, você sabe que tem menos estudos. Pode ser que sim, pode ser que não. Ou pode ser que a pessoa gosta de falar daquela forma. Não vamos ter preconceito em relação a isso. Porque desde que você saiba que está errado e desde que você saiba qual é o correto, qual é o certo ali na hora de falar, a maneira correta, ótimo. Se você é íntimo da pessoa e quiser conversar com a pessoa, ótimo também, se a pessoa te dá essa liberdade. Se não, vamos manter o preconceito bem longe. Uma pessoa que vem do Nordeste e que fala de uma maneira diferente, vamos manter o preconceito bem longe, porque é a cultura dela, na cultura a qual ela está, a qual ela foi inserida, ok? Nada de julgar a fala das pessoas, tá bom? Eu mesma já fui muito corrigida erroneamente, tá? O verbo trazer, por exemplo, no participo, nós temos que dizer trazido. Se eu soubesse, eu tinha trazido, eu havia trazido. Já fui corrigida por isso. E nem por isso eu humilhei a pessoa dizendo eu sou professora de português, não é assim. Não. Pra quê? Eu posso falar, não, realmente é assim, por causa do participo, explicar. Outra coisa que é muito comum, o suar, né? Eu suei hoje, não eu soei. Soar vem som, né? E suar vem mesmo de transpirar. Já falei várias vezes, suei, eu suo muito. E a pessoa fica olhando pra mim meio com a cara desconfiada, porque a maioria das pessoas eu sou demais. E eu não corrijo. Depende, assim, do local, da intimidade que eu tenho. Então é isso que eu transmito para vocês. Não façam isso. Principalmente também aquele preconceito maior que são de pessoas que vêm de outros estados ou de outras cidades e que falam de uma maneira diferente da nossa. Tenham cuidado com isso, ok? Bom, eu deixei as atividades das páginas 109 até 119, só que não é das 109 a 119. Eu tenho 109, 110, 111 e depois eu pular para 114. A 117 é apenas leitura, assim como algumas aqui também tem textos inseridos, então não são muitas atividades, ok? Dá para fazer tranquilamente. E eu estou aguardando a selfie de vocês e a carta também. Turma, eu termino a aula por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.